não sei acerca de vocês, mas talvez vocês pensam que quando uma pessoa dá uma palavra é só unidirecional, que só vai num sentido, é como alguém dá a palavra e somente é ministrado para outra pessoa. Mas a palavra, quando é dada, é algo que está a tocar a nossa vida como pregadores e ministra quem está a receber. E a semana passada eu dei uma palavra que Deus ao longo de várias semanas estava a trabalhar essa palavra em mim, e ao longo desta última semana foi ainda mais fundo a trabalhar esta palavra. Não sei quem é que foi trabalhado pela palavra da semana passada. Eu fui um bocado trabalhado, um bocado machucado, mas quando nós somos trabalhados pelo Senhor, a sua glória é vista. E há uns tesouros que vêm. Quase como nós estamos a bater uma pedra e lá de dentro sai uma joia, sai um diamante. É a mesma coisa que acontece quando Deus começa a trabalhar os nossos corações através da sua palavra. E esta palavra que foi transmitida foi algo que tem mexido muito no meu coração. Se não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra, eu quero encorajar-vos a entrar no canal do YouTube da igreja e ouve a palavra que foi dada semana passada, que realmente tem estado a mexer muito no meu coração pessoalmente. E eu sei que Deus quer fazer grandes coisas, porque quando Deus começa a mexer no nosso coração, a arrancar certas coisas que são realidades na nossa vida, significa que Ele quer construir algo grande. Só nós temos que ter essa coragem e dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, toma este vaso de barro e transforma-me. E hoje vamos falar acerca de um tema que é, o tema desta pregação é largar o peso morto. Largar o peso morto. Não sei quem tem estado a acompanhar os Jogos Olímpicos, mas é bastante impressionante ver aqueles atletas a esforçar de uma forma quase super-humana, a esticar o corpo de uma forma que é inacreditável. E nós sabemos que para um atleta chegar a esses níveis de alta competição, eles têm que preparar o seu corpo físico, eliminando talvez as gorduras, aumentando talvez a massa muscular, depende da modalidade, mas eles têm que alterar o seu corpo físico, largando as coisas que podem impedir alcançar o objetivo. Quando nós falamos acerca da nossa caminhada cristã, nós podemos usar muito esta analogia de um desportista de alta competição, em que nós temos que largar o peso, os bloqueios que inibe que nós cheguemos ao objetivo que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo falou imenso nos seus epístolas acerca de largar as coisas, os embaraços, largar as coisas que vai impedir para conseguir realizar o plano e o propósito que Deus tem para cada um de nós. O plano de Deus é perfeito. Ele criou-nos como seres perfeitos. Muitas vezes o que acontece é que ao longo da nossa vida nós somos conformados com este mundo, formatados com este mundo, subcarregados com os afazeres deste mundo, e que nós depois não conseguimos chegar àquele lugar que Deus criou-nos para ser. É tal como Deus olha para um atleta, uma pessoa, um homem, uma mulher, e diz: tu vais ser campeão de maratona, tu vais ser campeão nos Jogos Olímpicos, tu vais ser campeão. E Deus começa a olhar para essa pessoa com essa intenção. Talvez essa pessoa tenha alguns quilos a mais. Talvez essa pessoa não faz exercício físico. Talvez essa pessoa tenha uma dieta descontrolada e precisa de entrar no peso certo, na forma física certa, para conseguir alcançar os objetivos traçados por Deus. E a mesma coisa na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Deus olha para cada um de nós como seres perfeitos, atletas de alta competição, para conseguir
ser vencedores na maratona que nós estamos a traçar na nossa vida. Mas tantas vezes nós chegamos a Deus um pouco obesos, um pouco flácidos, um pouco pesados demais, em que Deus tem que chegar ao pé de nós e dizer: olha, o plano que eu tenho para ti é um plano perfeito. Tu vais ser um campeão, tu vais ser um vencedor, mas eu preciso de ajudar-te a eliminar este peso morto, esse excesso de peso que tu estás a ter. Meia parte da população, as escolas têm estado a receber muita informação acerca disto, de obesidade da nossa população. E nós sabemos que algumas culturas, talvez até a cultura americana, têm ainda mais obesidade que a cultura europeia, só por causa da alimentação sendo diferente. Mas hoje em dia nós temos visto um aumento incrível da população, especialmente a população juvenil, que é uma população que sofre de obesidade. Esta pregação não é acerca de dieta. Nós estamos a usar isto como analogia. Mas vocês podem dizer: é fácil, porque... Mas eu também tenho alguns problemas. Nós não temos de usar este como uma pregação para ficar fit, mas estamos a usar como uma analogia para a nossa vida cristã. E quando nós estamos a ver esta sociedade que tem estado a ficar mais e mais obesa, nós podemos dizer que é preocupante, ou nós podemos dizer que é normal. Nós até podemos dizer: eu aguento mais alguns quilos em cima. Não há problema ter mais um pneuzinho aqui. Não há problema não fazer exercício físico. Não há problema, eu aguento. É verdade. Nós conhecemos o corpo humano vai aguentar. Mas nós sabemos também as inúmeras doenças que advêm de o excesso de peso. Problemas cardíacos, respiratórios. Uma pessoa pode morrer antecipadamente só por ser pesado demais. Há tanta coisa que acontece que quando uma pessoa somente não tem o peso que foi criada a ter. Por isso que nós podemos dizer: eu posso aguentar. É verdade, pode aguentar. Mas a qualidade da vida não vai ser igual à qualidade de vida se tivesse o peso certo que foste criado a ter. A mesma coisa acontece na nossa vida cristã. Tantas vezes nós dizemos: eu aguento aquele pecado. Eu aguento aquela falta de perdão. Eu posso viver com isso. É verdade. Tu podes viver com isso. Tu podes viver com mais um pneu. Podes viver com uma dieta desequilibrada. Mas não é o plano perfeito para ti. E provavelmente, depois de algum tempo de carregar esse peso a mais, vais ficar mais cansado. Vais ficar talvez doente. E talvez espiritualmente vais morrer. Só por causa do excesso de peso espiritual. Deus criou-nos perfeitos. E quando Ele chama-nos à sua presença, Ele diz: venham a mim todos os cansados, todos os oprimidos, e eu vos aliviarei. Venham a mim tal como tu estás, com o peso que tu estás a carregar. E eu vou aliviar. Eu vou ajudar-te a tratar, a pôr a tua vida em ordem. Este exemplo que Paulo usa acerca de peso morto é uma imagem que nós depois usamos essa imagem na cultura mais moderna para explicar várias coisas acerca de caminhada, de estar com um peso às costas, de estar num carro que tem um atrelado e é um peso morto, estás a puxar. Há várias formas que nós depois utilizamos esta imagem
de peso morto. Mas esta semana eu estava fazendo uma pesquisa acerca da origem desta imagem, esta imagem literária de peso morto. E quando estava a fazer uma pesquisa, até na Wikipédia, estava a explicar que a origem desta expressão peso morto vai lá para trás, no Império Romano. E o Império Romano, ok, o que o Império Romano tem a ver com esta expressão? E todos nós sabemos que havia várias formas horríveis que o Império Romano usou para matar pessoas. Nós vemos isso na Bíblia, até alguns exemplos de cristãos que foram mortos de uma forma horrível pelo Império Romano. Crucificação, ser fervido em óleo por dentro do Coliseu e comido por animais selvagens. Foi tudo formas que o Império Romano, estratégias macabras que eles usaram para matar pessoas. E quando estava a estudar acerca desta expressão peso morto, essa expressão vem de um destes castigos que o Império Romano usava para matar um criminoso. Eu vou só explicar, e eu peço para isso, ouvidos mais sensíveis. Eu peço desculpa. Mas só para explicar como é que era isto. Era o criminoso era amarrado a um cadáver de um morto. Mãos com mãos, pele com pele, peito com peito, cara com cara. Literalmente um morto, um cadáver. E o que os romanos diziam e viam é que ao longo de dias de decomposição daquele cadáver, aquele cadáver começava doenças que vêm de decomposição iam começar a infectar o corpo vivo e trazer decomposição também ao corpo vivo, matando muito lentamente o corpo vivo. E este criminoso tinha que estar durante dias, semanas, talvez meses, amarrado com este peso morto, literalmente, agarrado ao seu corpo, trazendo morte muito lenta. E quando o apóstolo Paulo agarra nesta imagem de peso morto, ele sabia muito bem, porque ele estava dentro do Império Romano, ele tinha visto pessoas a serem mortos desta forma. E quando ele começou a descrever a caminhada cristã, ele usou esta imagem literária a dizer que a vossa vida cristã é tal como tu és uma pessoa nova com Cristo Jesus, uma nova vida, com uma nova natureza. No entanto, tu estás a carregar um peso morto da tua velha natureza. O apóstolo Paulo fala acerca disto N vezes nas epístolas, mas principalmente em Romanos. Romanos 7 fala muito acerca disto, em que, de versículo 14 a 25, diz que, vamos ler em conjunto. Romanos 7, 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço não aprovo, e o que eu quero, isso não faço, mas o aborrece, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Isto é com efeito de querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está a falar aqui com esta batalha de
velha natureza com a nova natureza. Acho então que esta lei é em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que nos meus membros há outra lei que batalha contra a lei no meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo deste morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo aqui descreve esta batalha do peso morto, que ele estava nesta caminhada de fé. Caminhada e dizer, eu quero fazer o bem, eu quero livrar-me deste peso morto, mas não estou a conseguir. Eu quero seguir em frente, mas não estou a conseguir. Eu tenho este peso morto a puxar-me para trás diariamente. O que é que eu vou fazer? E depois, no capítulo 8, é um capítulo maravilhoso. É um capítulo que é tudo à volta do amor imutável de Deus. E em versículo 1 diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Vamos continuar. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se viveres segundo o Espírito, mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o Espírito da adoção de filhos, para o qual nós chamamos Abba, Pai. Isto é a nossa caminhada de fé, em que nós habitamos dentro deste corpo, com este peso morto. Nós encontramos Jesus, o amor de Deus. O Espírito Santo entra na nossa vida e nos vivifica, ressuscita o nosso homem interior, criando uma nova criatura dentro de nós. Mas mesmo assim, dentro no nosso corpo ainda cheira a morte. O nosso corpo ainda está decadente. E nós precisamos ser ressuscitados pelo Espírito Santo diariamente, largando as coisas que nos têm bloqueado, que nos têm oprimido. Nós podemos dizer que quando nós aceitamos Jesus, nós somos uma nova criatura, mas também vamos sendo uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura porque o Espírito Santo entra em nós e nos recria, faz algo novo em nós. Mas mesmo assim, ainda temos obras da nossa carne. A carne que cheira a morte, cheira a mal. Ainda temos essas obras. Esta é uma continuação da semana passada em que eu falei acerca da rejeição. Isto é uma das evidências da nossa velha natureza. Tantas outras evidências há quando nós damos asa ao orgulho, à nossa própria vontade, não vivemos pelo Espírito Santo. Mas vocês podem perguntar, mas o que é isto, viver pelo Espírito? Como é que nós vivemos pelo Espírito? Como é que nós podemos deixar de vez
Se nem Paulo conseguiu deixar de vez, como é que nós conseguimos tomar esses passos? Como é que nós podemos viver pelo Espírito? É quase como passas o dia num mosteiro, num estado de êxtase. Não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo habita em nós. E nós depois temos que começar a dizer: Deus, o Teu Espírito habita em mim. O que é que o Teu Espírito quer fazer hoje? O que é que o Teu Espírito está a me guiar para fazer? É simples, mas é muito complicado. Porque nós estamos habituados a ter esta aceleração da vida, em que nós temos que fazer, cumprir a agenda, só porque sim. Porque talvez nós temos alguma responsabilidade, algum nível de compromisso. Então nós temos que cumprir. E eu pergunto, quando nós cumprimos somente a agenda, nós estamos a ser guiados pelo Espírito? Onde é que fica o Espírito Santo nisso? Nós podemos cumprir a agenda e ser guiados pelo Espírito. Mas depende da ordem que nós fazemos as coisas. Depende de como é que nós enfrentamos as coisas. Somos confrontados com alguém. Há uma crítica. Como é que nós vamos reagir? Vamos reagir em autodefesa, em ataque? Ou vamos ser guiados pelo Espírito? A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Há frutos do Espírito. Em Gálatas fala acerca disso, de frutos do Espírito, a manifestação de quem Deus é. É tudo a forma em que nós somos transformados. A forma em que nós livramos deste peso morto que nós estamos a carregar é quando nós dizemos não a quem nós somos, não à nossa própria vontade e seguimos a vontade de Deus. Quem diz amém? Amém. Epa! Algumas, assim, nós podemos dizer que, tal como nós estávamos a falar há pouco acerca de excesso de peso, nós podemos dizer que eu consigo aguentar com mais 1 quilo ou 2, ou mais 5 ou 10 quilos, eu posso aguentar. E nós podemos dizer isso acerca do pecado também, ou acerca da obra da carne também, acerca do egoísmo também, ou do orgulho, ou do medo. Eu consigo aguentar com isso. Eu já sei como lidar com isso. Eu sou mesmo assim. É o meu feitio. E nós podemos viver dessa forma. Mas nós não somos fortes o suficiente para ter vitória e carregar o peso forte, o peso morto. Nós não temos essa força dentro de nós para realmente vencer a batalha e carregar o peso. Nós temos que largar o peso para conseguir vencer a batalha. E há aqui algumas verdades acerca do pecado. Que o pecado custa sempre mais do que tu queres pagar. Nós podemos dizer, eu estou disposto a pagar X, de sacrificar X, para ter este prazer. Mas o pecado custa mais do que estás disposto a pagar. Nós podemos dizer um vício, a bebida. Eu estou disposto a beber X número de copos, de ficar bêbado X dias. Mas nós sabemos que o preço é mais alto do que nós estamos dispostos a pagar. O pecado leva-te mais longe de que estás disposto a ir. Eu vou até este ponto. Mas quando estamos nesse ponto, estamos no ponto em que é fácil cair ainda mais. E caímos ainda mais. Leva-te mais longe de que nós estamos dispostos a ir. Inicialmente dizemos, eu só vou a aquele ponto. Mas o pecado leva-te sempre mais longe de que és disposto a ir. O pecado faz-te ficar mais tempo de que estás disposto a ficar. Imagina alguém a ver televisão e começa a ver um filme com bolinha. E aquele filme está na rede normal de talvez violência ou ação.
E eu vou mais uns 5 minutos, mais uns 5 minutos. E depois começamos a ver cenas que nós não queríamos ver. Ou talvez queríamos ver. E nós estávamos a tentar resistir. O pecado leva-nos mais longe. Leva-nos a ficar mais tempo de que nós queremos ficar. Nós podemos dizer, é só 5 minutos. E quando nós desligamos a televisão, já passou 1 hora. É só mais 5 minutos. É só mais um pouco, é só mais uma conversa. E sabemos que aquela conversa vai dar a murmuração, vai dar a mal falar. E é só mais uma conversa. E nós não temos a coragem de parar, de travar. E aquela conversa leva-nos mais longe de que nós queríamos ter ido. O pecado também altera-nos de uma forma que nós nunca pensamos que nós íamos ser alterados. Nós podemos pensar, aquele vício não tem mal nenhum. Aquele palavrão não tem mal nenhum. Aquela forma de fazer as coisas não tem mal nenhum. Ou até coisas boas. Eu não ler a Bíblia hoje não tem mal nenhum. Pois amanhã eu estou cansado. A Bíblia não está a falar nada para mim hoje. Eu vou deixar mais um dia passar. Pois mais um dia passar. E chega a uma semana ou um mês e olhamos para a nossa vida e talvez nós temos uma vida muito confusa. Uma mente muito confusa. Temos emoções que estão a ir de uma forma loucamente e nós não temos controle. E tudo começa no início. Tudo começa quando nós dizemos, não tem problema nenhum, não tem mal nenhum, é só hoje. Mas depois o pecado altera-nos para sermos pessoas que nunca pensamos que nós íamos ser alterados a esse ponto. E todos nós passamos por isto. Todos nós passamos por isto. Nesta caminhada nós somos bombardeados para nós ficarmos travados. Nós somos tentados para nós engordarmos. Nós somos levados ao ponto de acreditar que este peso morto que nós estamos a carregar faz parte de quem nós somos. O inimigo é tão enganador ao ponto de dizer que este peso morto, esta pessoa morta que tu estás a carregar, és tu. Tu não podes livrar desta pessoa porque és tu. Tu vais livrar dessa pessoa, tu vais morrer. O inimigo deturpa as coisas dessa forma. Em vez de dizer, não, esse é um cadáver. Isso é uma pessoa morta. Livra-te disso. Tu vais morrer por causa da infecção dessa pessoa morta. Não. O inimigo deturpa as coisas de tal forma e dizer, não, tu és essa pessoa. Tu és esse feitio, esse medo. Essa tentação és tu. Tu não podes fugir disso. Essa é a forma que o inimigo fala connosco. E depois nós dizemos, ok, eu sou assim. Então não tem mal nenhum eu cair em mais uma tentação. Não tem mal nenhum eu beber mais um copo. Dizer mais uma mentira. Não tem mal nenhum eu ficar a ver mais coisas. Não tem mal nenhum. Porque eu sou essa pessoa. Essa é a minha identidade real. Mas Deus, quando olha para nós, Ele não vê isso como a tua identidade, como a minha identidade. Ele vê-te como um campeão, um vencedor, um atleta de alta competição. Quer dizer, tu és um vencedor. Tu és alguém que vai correr e não cansar. Vais saltar cada obstáculo, vais vencer cada batalha. Tu és mais do que vencedor, porque o meu Espírito está dentro de ti. É assim que Deus nos vê. Só que tantas vezes nós estamos a carregar este cadáver. E nós dizemos, eu sou esse cadáver. Porque nós somos infiltrados, infectados com esta mentira diariamente. Que eu não consigo mudar. Eu não tenho força para mudar. Eu sou fraco. Mas não é assim que Deus nos vê.
a história ou parábola do filho pródigo. Essa é uma história que se encontra em Lucas 15. Começando em versículo 11. A história é que havia 2 filhos numa fazenda e o filho mais novo chegou ao pé do pai e disse: Pai, eu quero fazer à vida. Eu quero a minha própria ideia, os meus próprios sonhos realizados, por isso que eu preciso de dinheiro para isso, então dá-me a parte que me cabe da herança desta fazenda. E o pai concorda com isso e reparte os seus bens e dá metade da herança ao filho mais novo e diz: está aqui, meu filho. O filho agarra nesse dinheiro, sai fora dos portões da fazenda, vai para a cidade vizinha e começa a esbanjar toda a sua riqueza em festas, em bebidas, em tudo que o seu coração desejava fazer, ele fazia. Rapidamente tinha muitos amigos à sua volta, porque os amigos são atraídos ao cheiro de dinheiro. Então rapidamente tinha muitas pessoas à sua volta. Mas depois de pouco tempo vem uma fome, uma seca à terra e já não há mais diversão. Talvez havia inflação e as coisas começaram a custar mais e o dinheiro começou a esgotar. Até o ponto em que ele não tinha mais dinheiro nenhum. E como havia tanta crise naquele país, também não havia emprego nenhum. Ele ficou sem casa, sem dinheiro, sem emprego. Ele só foi para um fazendeiro de uma fazenda mais pequena, perto da cidade, que tinha uma criação de porcos. E ele pede para tomar conta dos porcos. E a fazendeira concorda e diz: vai, toma conta dos porcos. Mas chegou ao ponto em que aquele filho mais novo estava com tanta fome que ele queria até comer a comida que era dada aos porcos. Ele estava ali no meio do lamaçal, no meio dos porcos, no meio do cheiro nauseabundo dos porcos. E ele só lembra do seu pai e da fazenda do seu pai. E ele disse: mesmo os servos do meu pai têm melhor vida que eu estou a ter agora. Eu quero voltar para a casa do meu pai. Em todo esse tempo, o pai diariamente ia ao portão da sua fazenda e olhava ao horizonte a ver se encontrava o seu filho a regressar. E um dia, no versículo 20, diz que levantando-se foi o seu pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O pai viu o seu filho chegar de longe, que correu ao seu encontro, agarrou ao seu pescoço e abraçou aquele filho, mal cheiroso, fedorento, cheio de lama, cheirar aos porcos e dizer: filho, eu amo-te. E ele começou a restaurar a dignidade do filho, o propósito de vida do filho. E é a mesma forma que Deus olha para nós. Nesta caminhada de fé, na nossa vivência, nesta caminhada para longo na nossa vida, talvez nós corremos muito atrás do vento, atrás dos nossos próprios sonhos e ambições. E nós não tivemos grande sucesso, pelo contrário, esparramamos no chão. Ficamos sujos e mal cheirosos, cheios de lama. E nós começamos a lembrar algo, começamos a ter alguma esperança e de, ok, há algo diferente. Talvez a minha mãe falou acerca de uma igreja, acerca de Jesus, quando era pequeno. Talvez comece a recordar situações do nosso passado, em que nós podemos ter duas hipóteses, dizer: ok, eu vou ficar onde eu estou porque nada vai acontecer. Se eu volto para Deus,
se eu encaminho a minha vida para Deus, largando esta lamaçal onde eu estou agora, Deus vai chegar ao pé de mim e vai ficar chocado comigo e vai começar a castigar. Eu não vou voltar para aí. Eu não vou voltar para aquele lugar. E nós podemos decidir isso. Manter com o peso morto às nossas costas. Dizer, eu não vou chegar mais perto de Deus, porque eu não confio nele. Porque eu não confio no seu amor. Eu não confio que Ele vai realmente tratar-me. Ou nós podemos dizer, não. O meu Pai ama-me. E até os servos na casa do meu Pai são melhores tratados do que eu estou a ser agora. Eu vou começar a caminhar-me em direção a Deus. Eu vou começar a caminhar, largando quem eu era, largando aquela lamaçal, largando os porcos, largando aqueles prazeres que eu pensava que eram prazeres da minha vida, agora estou sozinho. Largando isso tudo, eu começo a caminhar para Deus. E Deus, quando vê de longe o seu filho a regressar a casa, Ele não se contém e corre ao seu encontro e abraça-o. Esta semana o Nicholas estava a falar comigo hoje, esta semana, e estava a explicar acerca de um pastor que ele tinha no Brasil. E impactou muito a tua história, Nicholas, acerca deste pastor que ia ao encontro aos sem-abrigo. E muitas vezes aqueles sem-abrigo entravam na igreja e a primeira coisa que ele fazia perante aqueles sem-abrigo, pessoas mal cheirosas, pessoas que andam no lixo, era abraçá-los. Mas não um abraço assim de longe, mas um abraço bem chegado, bem demorado. Bem demorado. E muitas vezes, depois de largar aquele abraço, aquele pastor estava com a sua roupa manchada de sujeira. Estava mal cheiroso também. Deus, quando Ele vê-te a vir de longe, do sítio onde tu estiveste, talvez era no meio da pornografia que tu tiveste metido, talvez no meio de vício que tiveste metido, talvez no meio das mentiras que tiveste metido. Deus, quando vê-te de longe, Ele não se contém. O seu amor é tão grande para ti. Ele corre ao teu encontro, abraça-te, mesmo que Ele também fique mal cheiroso. Mesmo que Ele também vai ficar manchado. Porque Deus ama-nos dessa forma. Deus acredita que nós somos campeões. Nós somos vencedores. Mesmo se nós passamos os últimos anos no lamaçal. Mesmo se nós passamos o último tempo a cair em tentação. Mesmo se nós estamos assim meio distraídos. O amor de Deus não falha. O amor de Deus é imutável. Corre a distância. E Deus começa a restaurar. Este pai deu-lhe uma nova veste, deu novas sandálias, um anel da autoridade, lavou-lhe a cara, pôs perfume, devolveu-lhe a dignidade. É isso que Deus faz. Dá-nos esta natureza divina. Mesmo quando nós passamos anos na pocilga, no lamaçal, Deus devolve-nos a dignidade quando nós chegamos a Ele. Quando nós dizemos, Deus, eu estou aqui. Isto foi uma vergonha. A minha vida tem sido uma vergonha. Eu não te sinto digno para ser chamado teu filho. Mas eu estou aqui, Senhor. Quando nós fazemos isso, Deus está ali. Então, quando nós queremos ter a vitória nesta vida, em Hebreus 12 fala acerca disso. Hebreus 12, versículo 1.
Diz, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, nós estamos nesta caminhada com Deus. Primeira coisa, nós temos de ser intencionais nesta caminhada. Nós temos de escolher seguir Jesus. Este versículo fala acerca de... Nós temos esta corrida perante nós. E nós temos que intencionalmente seguir em frente. Tomar a decisão de seguir o caminho que Deus tem para nós. Tomar a decisão de confiar que o caminho que Deus tem para nós, a identidade que Deus está a colocar sobre nós, que tu és um campeão, nós temos que seguir, ok, eu sou um campeão. Eu sou um filho de Deus. Eu sou digno do amor de Deus. E começar intencionalmente a seguir o caminho. O que significa que vai haver momentos em que nós vamos ficar distraídos. É que nós temos que dizer não às distrações. Nós sabemos que os atletas facilmente são distraídos. Provavelmente facilmente vê uma comida passar que aquilo, eles querem comer essa comida. Facilmente são distraídos para ficar em casa, não treinar. Mas nós temos que ser intencionais. E dizer, não, eu estou nesta corrida. Eu vou seguir. Eu vou diariamente buscar a Deus. Diariamente orar. Diariamente ler a palavra de Deus. Intencionalmente seguir Jesus. Amém? Segundo, como vencer? Nós temos que ter o nosso foco bem alinhado com Deus. Temos de estar focados nele. Um corredor, quando está na pista, ele não está a olhar para os lados. Ele não está a olhar para trás. Ele está a olhar para a meta. Está a olhar para o fim. Está a olhar para quando ele vai cortar aquela meta. Nós temos que focar a nossa atenção em Jesus. Não focar no morto que nós estamos a carregar. Não focar na nossa carne que tem sido a nossa identidade até agora. Não focar na quem nós temos, as tentações que nós temos caído até agora. Dizer, não, isto está no meu passado. Eu vou focar em frente. Focar para o alvo que eu tenho, que é Jesus. Alinhar a minha vida de acordo com Jesus. Não de acordo com o pastor, nem com o irmão, nem com a pessoa mais espiritual que eu conheço nesta terra. Eu vou alinhar a minha vida com Jesus. Porque as pessoas mais espirituais que eu conheço nesta terra também têm falhas. Que eu posso comparar a minha vida com essas pessoas espirituais e poder dizer, ok, essa pessoa teve uma falha neste dia. Então, se essa pessoa tem este nível de espiritualidade e teve uma falha neste dia, e eu tenho este nível mais baixo de espiritualidade, significa que eu posso ter falhas, várias falhas ao longo da minha vida. Eu começo a justificar as minhas falhas porque eu estou a comparar não com Jesus, estou a comparar com uma outra pessoa que eu acho uma pessoa espiritual. Por isso que o nosso foco somente pode estar em Jesus. Nós temos que focar nele. Como uma referência da nossa vida, o alvo da nossa vida. Ele é o homem perfeito. Foi tentado em todas as áreas, mas não caiu em pecado. Em todas as áreas. As tentações que tu estás a passar são as tentações que Jesus passou. Mas ele não caiu. Então, quando nós focamos nele, nós podemos ter vitória. Aleluia. E o terceiro ponto para nós vencermos é um ponto em que nós temos que treinar. E treinar. E treinar. E treinar. E treinar. As pessoas que querem ter um maior físico têm que treinar quase diariamente. Têm que malhar. Têm que estar no ginásio. Têm que trabalhar. Para ser
um bom atleta, capaz de vencer e receber a medalha de ouro, tem que treinar muito mais do que os outros. Tem que treinar, treinar, treinar. Jesus tantas vezes isolou-se da multidão e passou noites, horas em oração. O que é que ele estava a fazer? Estava a treinar. O que é que Jesus estava a fazer quando ele estava no monte com o Pai? Ele estava a treinar. Estava a treinar a sua fé, estava a treinar a sua palavra, estava a alinhar com a orientação do Pai. Ele estava a treinar. Para que quando ele estivesse em frente de uma pessoa que estava morto, ou endemoniado, ou doente, ele tinha capacidade para vencer. O tempo que tu passas com Deus é essencial para conseguires vencer. Se não passas tempo com Deus, vais chegar a uma batalha em que tu vais ser fraco. Não vais vencer. Vem uma tentação daquelas grandes e tu não vais aguentar. Porque não treinaste. Não treinaste. Então, para nós vencermos esta corrida que está perante nós, esta batalha que está perante nós, para vencermos, nós temos que, as 3 áreas, vou repetir novamente, para nós conseguirmos trabalhar nestas 3 áreas ao longo desta semana. Então, vamos dizer em conjunto, temos que ser intencionais. Então, a primeira área é a intencionalidade. Ser intencionais. Conseguem dizer isso? Ser intencionais. Segunda área é focar. Focar. Focar a nossa atenção em Jesus. Em Jesus. E terceira área é treinar. Treinar e treinar. Treinar, treinar e treinar. Nós temos que treinar. Temos que... Aquele lugar onde ninguém vê, onde não há aplausos, não há a bancada cheia de pessoas a ver se nós vamos conseguir. Não. No nosso lugar quieto, na nossa casa, no nosso quarto, temos que treinar. Dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus, como é que é isto? Como é que é isto? Eu preciso de aumentar a minha fé. Eu preciso aumentar este músculo de fé dentro de mim. Como é que eu faço isso? Cheio da palavra de Deus. Cheio da presença do Espírito Santo. Para que quando vem um ataque contra a nossa vida, nós podemos ser fortes. Amém. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Tal como esta história do filho mais novo, eu acredito que algumas pessoas hoje estão neste lugar em que estão longe dos planos de Deus. Talvez estão completamente sujos com as batalhas que têm travado. Estão completamente derrotados porque estão longe da casa do Pai. E hoje Deus está a olhar para ti. E Ele está a chamar-te. Ele está à procura. Ele está a olhar para o horizonte e dizer: filho, filha, eu estou aqui. Eu não te vou condenar. Eu amo-te. Eu amo-te. Eu acredito no teu valor. E eu quero restaurar-te. No meio do lamaçal, é difícil termos uma visão clara. Mas a única coisa que nós temos que fazer é levantar-nos e seguir-nos em caminho de Deus.